Olá! Bem-vindo ao nosso espaço de reflexão. Hoje, vamos explorar uma questão que pode parecer simples, mas revela muito sobre a natureza humana. Pessoas narcisistas podem ser resilientes? Antes de mergulharmos fundo neste tema, se você acredita que este tipo de conteúdo pode ajudar alguém a entender melhor suas próprias relações e a si mesmo, considere compartilhar este material e se inscrever em nosso canal. Levar conhecimento adiante é um pequeno gesto que pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Agradecemos por nos ajudar a crescer. A inspiração para este tema veio de uma cena de uma série de televisão popular, onde uma família extremamente rica e disfuncional enfrenta a ruína financeira. A mãe, uma figura claramente narcisista, confrontada com a possibilidade de perder seu estilo de vida luxuoso, declara que sem todo aquele conforto, dinheiro e status, ela simplesmente não desejaria mais viver. Essa cena, embora ficcional, é um retrato preciso da fragilidade que se esconde por trás da fachada grandiosa do narcisista. Ela não conseguiria sobreviver sem o dinheiro, o prestígio, a arrogância, as coisas caras, e acima de tudo, o direito ilimitado de fazer o que quisesse, sem nunca ter que trabalhar para isso. A história dela terminaria onde o dinheiro acabasse. Nela, não havia um senso de eu, apenas um vazio preenchido por posses, status e conforto. Como é típico de narcisistas, ela assume que todos são como ela, que ninguém poderia ter uma visão de mundo diferente. Esta é uma demonstração clássica de baixa empatia. Mas essa personagem nos leva a uma pergunta muito mais profunda: pessoas narcisistas podem ser resilientes? Para responder a isso, primeiro precisamos entender o que é resiliência. A definição formal é a capacidade de se recuperar ou se ajustar facilmente a um infortúnio ou mudança. No Brasil, temos uma expressão perfeita para isso: dar a volta por cima. É a capacidade de se reerguer após uma queda, de continuar em frente diante da adversidade, especialmente quando essa adversidade muda completamente nossas circunstâncias. Usando essa definição, a resposta para nossa pergunta é um sonoro não. Pessoas narcisistas não são resilientes. Não há flexibilidade. Não há capacidade de dar a volta por cima. Quando a adversidade atinge uma pessoa narcisista, ela não lida bem. E isso é amplificado se a adversidade resultar em uma perda de status, como a perda de um emprego, de poder, de um relacionamento, de dinheiro ou de uma posição social. O narcisista simplesmente não consegue lidar com essas situações. A reação mais comum é a vitimização. Ele dirá a qualquer um que queira ouvir que é uma vítima, que a vida é singularmente injusta com ele. Internamente, a vergonha é avassaladora. Sua fachada perfeita foi arranhada. A imagem de perfeição que ele projetava para o mundo está danificada. E, acima de tudo, a perda ou a mudança rasga suas defesas e o força a confrontar a verdade mais dura de todas: ele não é especial. Nesse ponto, testemunhamos uma variedade de respostas: fúria, desejo de vingança, manipulação, cobrança de favores. O narcisista, ao experimentar a adversidade, é forçado a sentir sua própria impotência e desamparo, sentimentos que talvez você, que conviveu com sentiu por anos. E eles simplesmente não sabem o que fazer com isso. Por um tempo, eles farão birras. E quando a ficha finalmente cai e eles percebem que a situação não tem conserto, o narcisista entra em colapso. E, na maioria dos casos, ele nunca se recupera totalmente. A coisa mais próxima de resiliência que um narcisista pode demonstrar é nunca abandonar a luta por atenção. Eles continuarão a falar mal dos outros, a remoer sobre todos que os decepcionaram, a falar sobre seus dias de glória. Às vezes, vemos celebridades caídas participando de reality shows de baixo orçamento apenas para se manterem relevantes. De certa forma, isso é quase uma forma de resiliência narcisista. Eles continuam lutando para permanecer sob os holofotes.
Eles são mestres em criar narrativas de reinvenção. Podem se apresentar como uma espécie de herói imperfeito, uma figura trágica que está lutando para se reerguer. Mas não se engane, não é uma resiliência que busca propósito ou significado. É uma luta desesperada por atenção. Outros simplesmente vivem no passado. Falam incessantemente sobre as pessoas importantes que conheceram, os lugares onde estiveram, as coisas que fizeram. É uma tentativa de manter viva a ilusão de seus dias de glória. Mas vamos voltar à ideia do colapso. Quando o narcisista sofre uma grande queda, uma perda significativa, uma mudança indesejada ou uma humilhação pública, muitos não voltam mais. Eles podem se esconder do mundo. Podem envelhecer 25 anos em uma semana. Podem cortar laços com todos e passar a viver vidas pequenas e reclusas, muitas vezes consumidos pela amargura. Em casos extremos, alguns podem até perder a vontade de viver. É um período de altíssimo risco, pois a destruição de sua autoimagem é tão completa que pode levar a consequências trágicas. É curioso. Narcisistas frequentemente se apresentam como fortes, como visionários que transformam grandes ideias em realidade, aparentemente do nada. São contadores de histórias fantásticos, grandes sonhadores, dispostos a dobrar as regras ou as leis para alcançar o sucesso. Muitos se tornam, de fato, muito bem-sucedidos. Parecem grandes demais para falir. Não conseguimos sequer imaginar sua queda. A vida grandiosa é a identidade do narcisista. Portanto, quando isso é tirado, eles não conseguem seguir em frente, porque, na verdade, eles são aquele status, aquelas coisas, aquela vida. A raiz de tudo isso é a falta de humildade. A humildade é o que permite a qualquer um de nós, que talvez tenhamos tido um período de boa sorte, reconhecer que isso pode não durar para sempre. É apreciar o momento, sabendo que, se tudo mudasse, ainda estaríamos bem, porque teríamos que estar bem. A falta de humildade, combinada com a rigidez natural do narcisista, aquela mentalidade de do meu jeito ou de jeito nenhum, cria uma equação fatal. Baixa humildade mais baixa flexibilidade é igual a zero resiliência. E não estamos falando apenas de grandes quedas. Às vezes, são as coisas menores, o fim de um casamento, um negócio que não deu certo como esperado, ou simplesmente o envelhecimento e a perda de relevância na carreira. As respostas são as mesmas: raiva, colapso, vingança, amargura. Mas nunca, resiliência. Você pode se perguntar se alguém realmente consegue ser gracioso ou resiliente quando coisas ruins acontecem. Uma pessoa pode realmente dar a volta por cima depois de perder tudo? Sim. Nós vemos isso todos os dias. Muitos brasileiros sabem, por experiência própria, o que é perder tudo em uma crise econômica ou em um desastre natural e ter que recomeçar do zero. Eles se sentem péssimos, mas continuam, se apoiam na família, nos amigos, na comunidade. Eles demonstram uma paciência extraordinária. Em contraste, é doloroso observar como os narcisistas, nessas mesmas situações, tratam suas famílias e as pessoas ao seu redor. Eles não conseguem avançar sem atacar a todos, como se a tragédia tivesse sido um ataque pessoal direcionado especificamente a eles. Não há capacidade de se unir aos outros, de sentir empatia pela dor alheia. A diferença na resposta à perda, baseada na personalidade, é gritante. Resiliência é o que vemos em pessoas que, apesar de perdas imensuráveis, continuam a viver, a ser empáticas e a crescer. Elas passam por períodos de luto e tristeza, mas lentamente encontram um caminho, mesmo tendo perdido uma qualidade de vida, a saúde ou pessoas que amavam profundamente. No mundo do narcisismo, a resiliência genuína simplesmente não existe. Apesar de seus exteriores grandiosos, de suas histórias de sucesso e de suas personalidades magnéticas, quando tudo desmorona,
eles não conseguem lidar. Quando sua condição de especial é removida, a maioria, se não todos, simplesmente desmorona. Então, da próxima vez que você pensar que eles são mais fortes ou mais bem resolvidos do que você, pense novamente. Especialmente quando a vida real, com suas inevitáveis adversidades,